Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos com nosso propósito, 150 salmos em 150 dias. E hoje, chegando ao final, o Salmo 150 é o que vamos meditar um pouco. Não perca, logo após a leitura do Salmo, uma reflexão para você. Deus certamente tem uma palavra para o seu coração. Doxologia final. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Que salmo maravilhoso, encerrando assim com mais uma convocação, mais um chamado para nós louvarmos a Deus, porque Ele é muito grande, a sua grandeza é infinita, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é onisciente, conhece todas as coisas, Ele é onipresente, está em todos os lugares, Ele é onipotente, tem todo o poder. Louvar a Deus porque Ele nos criou, Ele nos formou, como sempre repito e não me canso de repetir. Nos formou ainda no útero de nossa mãe, ali nos escolheu e nos entreteceu cada órgão, nervo, tendão, ossos, pele, tudo foi tecido pelo seu poder. Louvado seja Deus, e isto já é um grande motivo para louvarmos. Louvar com gratidão pela vida, por esse momento presente, por toda a preservação e cuidado que tem conosco, nos preservou até este momento. Quando muitos já se foram, eu e você ainda estamos aqui. Por isso, este dia fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Louvado seja Deus, um dia de gratidão, porque nesse propósito que Ele próprio colocou no meu coração pela madrugada, falando comigo, e esse propósito foi para um milagre em 150 dias, porque há uma dificuldade na meditação diária da palavra, na leitura diária da palavra de Deus, porque nos atemos aos afazeres, aos compromissos terrenos e acabamos por deixar para depois e vamos passando dias sem meditar na palavra de Deus, e que é uma ordem para nós, é um dever que temos, honrar o nosso Criador, louvar a Ele, agradecer a cada momento de vida, porque Ele é a essência da nossa vida. Louvado seja Deus. Nós vamos meditar nesse último salmo, que em hebraico se diz Mizmor. Mizmor é um Z com um som diferente, salmo de cânticos, de louvores, assim como todo o livro de salmos. Começa com a bênção de Deus aos justos e termina com louvor a toda a criação louvando ao Senhor. E a gente lê aqui um pouquinho a introdução do livro de Salmos, segundo a Bíblia de Almeida, Revista e Corrigida. Salmos é o livro de hinos e de orações da Bíblia. Os salmos foram escritos por diferentes autores durante um período de mais ou menos 700 anos, de 1000 a 333 a.C., contando de lá para cá, e foram usados pelo povo de Israel nas suas reuniões de adoração a Deus,
há vários tipos de salmos: hinos de louvor a Deus, orações pedindo ajuda, proteção e salvação, pedidos de perdão, canções de agradecimento pelas bênçãos de Deus, orações em favor do rei, canções para ensinar as pessoas a praticarem o bem, súplicas para que Deus castigue os inimigos. E aí a gente tem os salmos imprecatórios, e isso é importante a gente entender. Falei ao longo dos salmos, mas é importante. Os salmos imprecatórios são aqueles salmos que jogam praga, né? Na linguagem popular é a praga, contra os seus inimigos, né? Ai, que Deus te faça isso, que os teus dias sejam cortados, a tua descendência faça assim, assim. Eu não vou dar exemplos citando, porque vai alongar muito. Mas, por isso, pessoas usam todos os salmos como forma de oração. E não é para ser assim, é para ser meditado. E a oração, existem sim salmos lindos que a gente pode citar: o Salmo 27, né? O Salmo 103, o Salmo 23, que são salmos que a gente vai expressar a nossa comunhão com Ele, bendizer o nome do Senhor, falar palavras bonitas, né? O Senhor é a minha luz, é a minha salvação, né? Ouve-me, ó Deus, são salmos de oração quando está em aflição, tomando por exemplo a vida dos salmistas, né? Que são vários, muitos deles atribuídos a Davi, né? Porque a gente conhece bem a história de Davi, mas tem salmos de Asaf, dos filhos de Corá, que são os levitas, muitos outros, né? Salmo até de Moisés, né? Uma canção linda, e assim sucessivamente. Mas precisamos entender que naquela época era o tempo da lei, era olho por olho e dente por dente, né? Mas depois de Jesus é o tempo da graça, e Ele nos ensinou diferente. A gente não tem que estar focando aí na derrota daqueles que nos fizeram o mal, daqueles que nos caluniaram. Tomara que aconteça isso com vocês. Está errado, porque aquilo que nós semearmos é aquilo que vamos colher. Então, o que eu desejar para o outro, para o meu próximo, isso vai vir para mim. Então, Jesus ensinou a gente diferente: orai até pelos vossos inimigos, né? Abençoai. Como podeis amaldiçoar a quem abençoou? Então, a Deus pertence a vingança, o juízo, a justiça vem dele, porque ele é a própria justiça, né? Então, a gente precisa deixar Deus fazer. Faça a sua parte, eu faço a minha parte, e vamos mantendo o quanto for possível a comunhão, né? Porque isso é a vontade de Deus, manter a comunhão, porque amar a Deus sobre todas as coisas, ao seu próximo como a si mesmo, né? E isso é uma trilogia, né? Três coisas que se tornam uma só. É uma essência. Então eu não posso dizer que amo a Deus se eu não me amo, não me cuido. Eu não posso dizer que amo a Deus se eu não amo ao meu irmão. Seja ele bom ou ruim, não importa. Precisamos amar. Agora, uma coisa é amar e outra é viver numa comunhão fazendo o que o outro faz. Ruindade, maldade, perversidades. Então isso é que está errado. Aí por isso que a gente precisa entender quais são os salmos de oração e quais são os salmos imprecatórios, né? Então vamos prestar atenção nisso. E aí o próprio Jesus cantou salmos e citou várias vezes. O apóstolo Paulo também, ele falou que quando nos ajuntássemos, deveríamos louvar a Deus com salmos, cânticos espirituais e com a palavra de Deus, né? E com a comunhão, o partir do pão, a unanimidade, a comunhão com os santos, né? Nós já explicamos no salmo passado o que significam os santos, né? Os santos. Mas então nós não somos nós, porque não somos santos. Santos somos todos nós que buscamos fazer a vontade de Deus, que buscamos a sua palavra, que acreditamos
vivemos na confiança, né? E no respeito à autoridade, à soberania de Deus. E como diz o início do Salmo, ele começa os justos e os ímpios, fazendo aí, mostrando a diferença, que possamos seguir aí o conselho dos justos e não dos ímpios, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de água. Então essa árvore que é plantada junto aos ribeiros, né, ribeirinhos, próximo de lagos, rios, elas são árvores bem prósperas, dão frutos, elas são verdejantes, né? Então nós somos assim, quando somos plantados na palavra de Deus, temos ela sempre perto de nós, no nosso coração, na nossa mente, mas nos nossos olhos, olhando, lendo, escutando, ouvindo a palavra de Deus. Assim vamos nos aperfeiçoando para realmente refletirmos a imagem do Deus Todo-Poderoso, né? Os salmos, eles foram escritos especialmente para a adoração no templo em Jerusalém, que ali era o santuário terrestre, porque o santuário de Deus é o céu dos céus, é todo o universo, é a majestade suprema é ele, portanto ele reina em todos os lugares, mas é o lugar sublime, perfeito de adoração, sem mácula, sem pecado, onde ali os anjos, querubins, serafins louvam continuamente, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória, aleluia, porque não fica ali apenas no seu lugar de origem, no seu lugar digno, onde não há pecado incorruptível, o seu lugar de glória, mas se expande, a glória dele é tão tremenda que se expande até aqui onde eu estou, até aí onde você está. Toda a terra está cheia da glória de Deus. É por isso que precisamos prestar atenção à nossa vida, que o nosso louvor seja de corpo, de alma, de espírito, que são instrumentos de adoração. Louvado seja Deus, como diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o verso 23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Você foi chamada por Deus através de Jesus Cristo. Você vai sendo santificado, porém, à medida que você busca isso em Cristo, somos conservados em nosso corpo, alma e espírito. Há pessoas que dizem que Deus só quer o coração, Deus só quer a alma, Deus só quer o espírito, o corpo ele não tem nada a ver com isso. Ele quer santificação em tudo, porque toda a terra está cheia da glória de Deus, em todo lugar que eu estiver, como diz lá no Salmo 139, né? De onde eu vou me esconder de ti, Senhor? Se eu subir até o céu, tu estás lá. Se eu for às profundezas do mares, tu estás lá. Se eu for para o Seol, tu também estás. Então não tem para onde esconder. Em todo lugar eu preciso lembrar que Deus está ali. E assim o louvor a Deus será de corpo, alma e espírito. E lembrando que ali era o santuário terrestre, porque foi a ordenança de Deus que separasse um lugar onde ele manifestaria a sua presença. Mas através de Jesus, eu sempre falo sobre isso, porque a Bíblia nos ensina assim. Através de Jesus que rasgou o véu do templo, porque havia um véu e ninguém podia passar dali, somente o sacerdote, e se ele estivesse de acordo, porque senão ele seria fulminado. Agora nós temos acesso a Deus, livre acesso para nos achegar a Ele, com o coração quebrantado, com amor, com louvor, com reconhecimento, com temor, que é o respeito devido. Louvado seja Deus. Hoje, eu e você somos o templo.
Como diz lá em 1 Coríntios 6:19, nós não sabeis vós que vós sois o templo e morada do Espírito Santo de Deus? Louvado seja Deus, que coisa linda você ser casa de Deus, casa do Espírito Santo, do Criador Supremo de todas as coisas. Por isso precisamos cuidar desse templo, dessa casa, dessa morada. E é cuidando de nós que cuidamos do amor a Deus. Nós cultivamos esse amor quando cuidamos dessa casa, não deixamos de qualquer jeito, cuidamos das palavras da nossa boca, não é? Porque os Salmos, ele veio advertindo a tudo. As palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam só de louvor a ti, Senhor. Glória a Deus, né? No Salmo passado, disse: esteja na tua garganta, né? Os altos louvores de Deus, e espada de 2 fios na sua mão, que é para estarmos aptos para a guerra, mas um louvor contínuo, para que engrandecemos o nome daquele que tudo criou e que tudo faz por nós. Louvado seja Deus. Deus é Espírito. Eu até sonhei essa madrugada dizendo: Deus não é homem e nem é mulher, Deus é Espírito. Espírito, Deus é Espírito. Porque muitas pessoas imaginam Deus um homem sentado no trono, né? Isso é apenas uma figura de linguagem, né? Mas, na verdade, Deus é Espírito. E lá em João 4:23, diz que o Pai procura os verdadeiros adoradores. Porque Deus é Espírito, diz o verso 24. E importa que os que o adoram e adorem em espírito e em verdade. Louvado seja Deus através da nova aliança, feita através de Jesus Cristo. Nós temos esse acesso a esse Espírito Santo maravilhoso para aceitá-lo dentro de nós. Porém, a gente precisa ter uma casa bem arrumada, bem santa, limpa, né? Porque se a gente receber uma autoridade em casa, a gente faz uma faxina, adorna, coloca os melhores enfeites para que se torne um lugar agradável, mesmo que o resto do ano não seja assim. Mas que a nossa casa seja continuamente um lugar propício para a presença do Deus Altíssimo, né? Então nós temos motivos, né? Motivos para louvar o tempo todo. Mas eu estou passando por isso, eu estou sofrendo, eu estou muito triste. Ainda assim você tem motivos, né? E o Salmo, ele nos chama para isso. Ele começa com aleluia, louvado seja Deus. Aleluia é louvado seja Deus, é louvai, né? Então ele diz: louvai a Deus no seu santuário, é a sua morada. Ele é louvado no céu pelos anjos, como já falei, o tempo todo. Mas ele diz também: louvai-o no firmamento, obra do seu poder. O sol está lá, brilhando no firmamento, a lua, as estrelas, o vento, as nuvens, tudo louva a Deus com a sua existência, porque são obras do seu poder. Aí o 2 diz: louvai-o pelos seus poderosos feitos, né? Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louve porque ele fez maravilhas. Louve porque ele faz maravilhas. Louve porque ele fará maravilhas na minha vida e na tua vida. Mas aqui um chamado, porque Deus havia feito grandes maravilhas, havia aberto o mar vermelho para livrar eles das mãos de Faraó, com seus exércitos poderosos que vinham para destruir aquele povo de Israel, conduzidos ali por Moisés. E ali Deus, com a sua forte mão, abriu aquele mar para que o seu povo passasse, e depois ele fechou, tragando ali os inimigos. Mas isso é coisa de Deus, só pertence a ele, né? Tem alguns hinos, são até bonitos, canções dizendo que Deus vai fazer assim, assim com os teus inimigos, vai cair por terra, isso e aquilo outro. Mas, gente, vamos procurar louvores que engrandeçam a Deus. É claro que tem hinos que são verdadeiras orações.
Eu mesma tenho no meu CD uma música falando: Senhor, né, perdoa-me, eu pequei mais uma vez contra ti, né, Senhor, escuta-me, né? Então eu tenho um hino que é uma verdadeira adoração em forma de oração, reconhecendo que é dele que vem o perdão, como diz lá o Salmo 103, né? É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, é Ele quem sara todas as tuas enfermidades, né? É um convite: bendiga o Senhor a minha alma e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Então aqui ele diz: louvai-o pelos seus poderosos feitos. Não devemos esquecer nenhum dos benefícios de Deus, e o primeiro deles é ser escolhido ainda no útero da nossa mãe. O outro é ser gerado, tecido pelo próprio poder de Deus. Você se tornou uma criança, nasceu e está sendo preservado até hoje. É pelo poder de Deus que você tem os atributos dele, que ele deu a mim e a você. Ele compartilhou os seus atributos. Eu posso pensar, você pode pensar, você pode expressar, você pode falar, você pode andar, você pode se alimentar, você pode beber água. Tem gente que já não pode. Tem gente que já não pode se alimentar como por uma sonda. Tem gente que não consegue mais fazer o número 2, o número 1. E nós podemos fazer. Então temos motivo de sobra, a gente tem motivo. Não falta-nos motivo. Mas como eu já disse, né? E repito, o Shakespeare, ele já disse um poema, um dos seus poemas, ele disse: nós perdemos tanto tempo reclamando pelo pouco que nos falta e esquecemos de agradecer o muito que temos. Louvado seja Deus, se nós formos buscar meios para agradecer, a gente vai encontrar. Mas a gente se atém, a gente foca naquilo que falta, naquilo que está nos perturbando, quando deveríamos estar com o nosso louvor, com a nossa intenção, nosso pensamento, nossa mente voltados para Deus. E ele diz: louvai pela sua muita grandeza. Ele é grande, é poderoso, é supremo. Isso é motivo. Ele é o Criador. Olha, tenta apreciar a natureza. Eu fico pensando: meu Deus, eu perdi tanto tempo da minha vida. Eu sempre gostei de natureza, mas eu não parava para apreciar. Hoje eu não me canso. Se eu pudesse, ficaria o tempo inteiro no campo, olhando árvores, olhando o céu, olhando estrelas, olhando a lua. Acho linda, maravilhosa, olhando o sol, olhando o ser humano. O ser humano é a obra, é a coroa da criação de Deus. E muitas pessoas eu já ouvi dizer que não gosta do ser humano, embora sendo um ser humano. Existe até quem diga, quando penso nos seres humanos, eu amo meu cachorro mais ainda, né? Os cachorros, os animais são para ser amados, sim, são obras de Deus, mas o homem foi dado atributos, ele é que não sabe usar, gente. Eu sempre falo: um celular de última geração, se me der, vai ser luta para mim aprender a mexer, e talvez eu morra e não consiga utilizá-lo, aproveitando tudo aquilo que ele foi programado, projetado para fazer. E assim somos nós, não sabemos lidar com nossos atributos divinos, não sabemos aproveitar o que Deus nos deu. Ele nos dá todos os dias a oportunidade, mas tanta coisa não fazemos porque não buscamos fazer, não buscamos conhecimento, não buscamos melhorar, nos acomodamos com sofrimento. Há quem se acomode. Eu passei muitos anos acomodada com o sofrimento, com as dores, e tinha preguiça de caminhar, preguiça de mudar, preguiça, falta de vontade de mudar a alimentação, falta de vontade de tanta coisa. Mas quando eu passei a entender quem é Deus, quem sou eu e para que vim, eu passei a buscar essa vontade e assim consegui vários resultados, muitos resultados mesmos, né? Então a gente precisa buscar isso. Louvado seja Deus. E aí ele começa a falar dos instrumentos, todo instrumento que for tocado, que seja a intenção para o louvor a Deus, seja também, se o seu corpo estiver prestando um sacrifício de adoração a Deus perfeito para que Deus aceite, você vai tocar e o seu
toque, a sua canção tocada através do instrumento vai tocar corações, vai transformar, vai agir por você, porque Deus trabalha através do louvor. Deus faz coisas grandes através do louvor, né? Como diz em Romanos 12, eu repito de novo, né? Para a gente oferecer um sacrifício vivo, porque é esse o sacrifício agradável, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou seja, o culto da razão. Eu sei, eu entendo, eu compreendo, eu tenho noção, ciência do que eu estou fazendo. Será que está sendo agradável a Deus? O meu culto, a minha adoração, a minha entrega? E ele diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu preciso buscar a minha mente, o caminho de Deus, para que eu ande nesse caminho e eu esteja renovando. Cada coisa que eu ver que está errado, eu vou retificando, eu vou corrigindo, eu vou me tornando, me assemelhando à semelhança de Deus, à semelhança de Cristo, perfeita semelhança de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz ainda: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitas vezes pessoas passando por dificuldade, passando por coisas terríveis, uma vida miserável, sofrendo e dizendo: essa é a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus é perfeita, é boa, é agradável. Passamos sim por lutas, adversidades, mas para uma causa, não para viver nela até o fim da vida. Viver se lamentando, achando que Deus quer isso para você, mas ele diz que os pensamentos dele são maiores, mais altos do que o meu e o seu. Deus tem planos de vitória para você. Neste dia que nós vamos agradecendo já por esses 150 dias, mas agradecendo também por um milagre que foi gerado, o milagre do desejo pela palavra, o milagre da paciência para ouvir, porque muitas pessoas não ouvem porque não têm paciência, mas foi gerado um propósito, e a partir daqui continue com esse propósito, porque meditar na palavra de Deus só nos traz melhora de vida. Louvado seja Deus, né? Nós precisamos dar a Ele o nosso sacrifício vivo, a nossa adoração perfeita. Hebreus 13:15. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente, não é uma hora ou outra, é continuamente, a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome, né? Então, eu confesso o nome de Jesus, eu falo que sou salva, eu confesso que eu reconheço que Deus é Senhor, mas com a minha conduta, com os meus lábios, como é que eu estou oferecendo a Deus esse fruto dos lábios? O que é que os meus lábios têm confessado a Deus, mas também em outras horas, palavrões, palavras de maldição em relação a outros, ou até mesmo a própria vida? Vamos prestar atenção, porque os salmos passados já nos advertiu para os nossos lábios, né? Tem o salmo, não sei se é o 102, que diz: põe uma guarda à porta da minha boca. Isso significa que quando você se entrega, Deus na sua mente vai dizer: opa, isso não deve ser falado. Se já falou, você vai pedir perdão. Se não falou ainda, não vai proferir a palavra, né? Então, que seja, em Deuteronômio 10:21 diz que seja Ele o motivo do seu louvor, pois Ele é o seu Deus. Se você reconhece que Ele é o Senhor da sua vida, que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que é Ele que está no controle da sua vida, então esse é um motivo, é um dos motivos para o seu louvor, né? Porque aqui falava sobre o que eles tinham passado, que por vocês fez aquelas grandes e temíveis maravilhas que vocês viram com os próprios olhos. Falava da abertura do mar, das coisas que Deus, os milagres, os grandes milagres que Deus tinha feito pelo povo, e eles viram. Mas lá em João 20:29 diz: bem-aventurados que não viram e creram, né? Então ali fala sobre Tomé,
que precisou ver as mãos furadas de Jesus para acreditar que era Ele mesmo. Nós somos bem-aventurados porque não vemos, mas cremos pela fé. Louvado seja Deus. Mas vamos encerrando quando ele diz no 6, todo ser que respira louve ao Senhor. Todos. Mas eu não sou evangélica, então procure louvar. Não estou falando para você ir para uma igreja A ou B, mas procure meditar na palavra de Deus e entenda qual a boa vontade de Deus para você, qual é a perfeita vontade de Deus para sua vida, qual é a agradável vontade de Deus para sua vida. Porém, diga: Deus, me ajuda e me ensina a louvar-te com toda a minha vida. E para encerrar, a gente deixa aquele versículo de sempre, que é 1 Coríntios 10:31. Deixa eu ver rapidamente aqui. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É todo tempo, Onde eu estiver, o que eu estiver fazendo seja para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus, Então ele dizia assim que a gente não deve servir de escândalo, e nós temos visto muita gente escandalizando a igreja, a obra de Deus, a vida cristã, a vida de servir a Deus. Muita gente diz que não quer ser porque vê fulano A ou B agindo de forma contrária. Então não vamos dar escândalo, mas vamos refletir a imagem de Deus, vamos refletir Deus com a nossa vida, Então vamos louvar a Deus continuamente na congregação dos santos, mas também na comunidade, na nossa família, que o nome de Deus seja glorificado através da nossa vida, Então eu quero agradecer a você, aqui chegou até aqui comigo. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, ao Todo-Poderoso, ao Senhor dos Senhores, porque foi dele que veio esse propósito de passar esses 150 dias meditando todos os dias num salmo, numa palavra de amor, numa palavra com louvor, buscando aprender também, porque nós aprendemos bastante coisas nesses 150 dias, Então, a ele seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Quero agradecer também ao meu filho Paulo Moraes, que editou os vídeos, Foram muitos desafios, foram dias conturbados. Eu consegui quase todos, porque somente um não deu para ele editar e a gente ficou sem o salmo do dia, mas no outro eu postei 2, um pela manhã e outro à tarde, Mas o resto dos dias, todos eles foram colocados, embora de noite, de tardezinha, porque tudo é com empecilho, é com desafio mesmo, é um desafio a gente cumprir um propósito que faz com Deus. Faça propósito com Deus. Eu não sei se cantar 10 hinos por dia, ou um hino todo dia, ou passar um tempo na presença de Deus todo dia. Faça propósito, porque vale muito a pena. Nós vamos fazer um outro agradecendo, porque eu espero que as pessoas que recebam alguma bênção através desse propósito cheguem também para agradecer, Para que a gente possa juntos celebrar ao Senhor, porque nenhum propósito feito com Deus, ele é em vão, ele é fiel e justo, Então eu quero agradecer também as pessoas que acompanharam esse trabalho, o grupo Vamos Clamar, porque foi onde surgiu, esse propósito veio na madrugada. E eu pensei em fazer um áudio todo dia para colocar no grupo, que é um grupo Vamos Clamar, é um grupo de oração que foi montado pela minha prima Tereza, que a amo muito, E Deus colocou ela na minha vida, apesar de estar longe, mas tem me ajudado muito na caminhada. Um beijo grande, prima, para você, que Deus te dê muita saúde e bênçãos, E ali, no segundo dia, eu acho, aí veio o propósito que eu já tinha, que era um canal só com a palavra de Deus. Então surgiu através desse grupo que é colocado ali, são colocados pedidos de oração, e Deus também tem dado vitórias. E a minha querida seguidora fiel, Rúzia Albuquerque. Rúzia, um beijo, linda. Você
está no meu coração. Você é minha sobrinha de coração, que a amo muito e tem acompanhado todos os dias, tem deixado aí os seus comentários, né, para a glória de Deus e para que o conteúdo se torne relevante, para que outros recebam também, né, a sugestão de vídeo. E a irmã Maria de Araxá, a minha querida irmã Maria, que todos os dias escuta, ela não sabe curtir, não sabe como faz para comentar, mas eu disse a ela, é importante a senhora ouvir, porque está me ajudando e está aprendendo com a palavra de Deus e firme nesse propósito também, né, do milagre da parte de Deus. A irmã Silvia de Três Carneiros, que também me acompanha todos os dias, ouvindo os salmos, né, também não comenta, mas ela está ali sempre ouvindo a palavra de Deus e se alegrando com as minhas vitórias, porque ela me conheceu bem doente e hoje ela se alegra comigo, né? E aqui em Dois Carneiros, a minha irmã de coração, também as duas, Elba, Thelma, que estão sempre acompanhando os salmos também. Rosa, daqui de Dois Carneiros, a Zélia, minha amiga, Bárbara, Catarina, né? Então são várias pessoas que eu não poderia enumerar, embora a quantidade de visualização seja pequena, mas um assiste um dia, o outro assiste outro, e tem aquelas que são assíduas, né? E a todos os que assistiram, assistem e está ouvindo hoje, né? Que Deus te abençoe, te guarde, faça resplandecer seu rosto sobre ti, te dê a paz, tenha misericórdia de ti, te cubra de bênçãos. Abençoe sua vida para que seja repleta de louvores a Deus e que ele seja também repleta das bênçãos de Deus, dos milagres. Eu não sei o milagre que você está precisando, mas creia que tem milagre sendo gerado para a sua vida e em breve você vai ver. Mas use a fé, a confiança. O que é fé? Fé é agradecer antes de ver. Pela fé eu já posso ver a minha vitória. Pela fé eu já posso ver a tua vitória. Por isso eu agradeço agora. E eu quero orar pela tua vida, né, em gratidão nesse dia que fez o Senhor, e eu me regozijo nele. Pai querido, Pai nosso que estás no céu, Pai amado, soberano, sublime, supremo, Criador de todas as coisas, que nos criou, nos formou, que formou esta pessoa que está ouvindo, ainda no útero da sua mãe, que tem planos nessa vida e está nesse momento ajustando o que tem que ser ajustado, abençoando para que possa ser retificado, possa ser mudado aquilo que está impedindo a vitória desta pessoa. A partir de hoje, não sei se por revelação, se por mensagem, se por algo da natureza, um passarinho pode vir dar uma mensagem, um vento, uma flor, não sei por onde, mas o Senhor vai trazer à mente dessa pessoa a chave que vai destravar esta vitória, vai destravar esse milagre. E eu declaro agora um milagre na sua vida, em nome de Jesus, pelo poder de Deus, o Todo-Poderoso. Que a sua vida seja de bênçãos e seja um contínuo louvor para a glória de Deus. Que Deus abençoe a todos, a minha gratidão, um beijo grande no seu coração. Se puder compartilhar, se puder se inscrever e curtir, serei muito grata e podemos assim alcançar mais vidas. E nós viremos novamente com outras reflexões, porque a palavra de Deus deve estar em nossa vida continuamente. Um beijo e a minha gratidão.